Bom, gente, a segunda aplicação do MHS é o que nós chamamos de oscilador harmônico. Então, basicamente, a gente vai montar o que nós chamamos de sistema massa e mola. Então, eu prendo um objeto ao que nós chamamos de mola ideal e a gente vai fazer ele oscilar. Tá? A partir de um ponto, esse sistema inicialmente vai estar em repouso, então eu vou puxar ele até uma amplitude, que a gente vai chamar aqui de letra A, e quando a gente soltar, a gente vai observar o comportamento dele sempre em relação a essa amplitude. Ele vai mais até essa amplitude, né? E menos o valor dessa amplitude. Tá? Isso daqui possui muita aplicação depois no que a gente chama de mecânica quântica, né? Que vai trabalhar com a ideia de osciladores harmônicos. Mas basicamente a gente vai ter que entender que é um corpo preso a uma mola que vai ter esse comportamento de oscilação. Tá? A gente pode tirar algumas relações legais aqui desse sistema, porque ele é dado basicamente pela segunda lei de Newton e pela lei de Hooke. Para a gente lembrar, a segunda lei de Newton é força igual massa vezes aceleração. A lei de Hooke é força elástica igual a constante elástica vezes a deformação. A gente pode igualar essas duas regras, né? Porque a gente está falando de força. Então, massa vezes aceleração vai ser igual a kx, da fórmula da lei de Hooke. Então a gente pode determinar qual que é a aceleração do nosso oscilador harmônico simplesmente, né, isolando a aceleração, né, na equação da lei de Newton. Então a gente vai ficar com kx sobre m. Esse sinal aqui é um sinal conceitual, né, para indicar, né, a gente sempre considera que a força elástica é uma força de restituição, né, uma força que tenta fazer a mola retornar. Então, para isso, a gente tem um sinal aqui de menos. A gente também pode determinar a energia envolvida nesse oscilador pelo princípio de conservação de energia. Por quê? Quando a mola ela está totalmente esticada, ela tem o que a gente chama de energia potencial elástica. Quando ela é solta, ela vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Então, as duas fórmulas que nós temos lá do estudo de energia continuam válidas. Tá? Eu só preciso entender que essa mola totalmente esticada para frente ou totalmente contraída, ela tem energia potencial elástica. Quando ela está se locomovendo, em todos os momentos que o oscilador está se locomovendo, ela vai ter energia cinética. Tá? Aqui existe um simuladorzinho também, se vocês quiserem dar uma olhada, é muito legal para entender de forma concreta esse tipo de aplicação. Tá? Então agora, vamos ver aqui um exemplo, tá? Para entender os cálculos envolvidos aí no nosso oscilador harmônico. Então eu tenho um corpo de 0,4 kg preso a uma mola de constante elástica de 10 newtons-metro, executando um MHS. Tá? Então essa mola ela tem um ponto de repouso, que é aqui no centro, e aí essa mola ela oscila entre a amplitude positiva e o que a gente chama de amplitude negativa, os pontos A e B. Então, a diferença entre os pontos A e B é de 40 centímetros. Bom, ela gasta 0,63 segundos para ir de B até A. Então, nós temos aqui um MHS com esse comportamento. Então, primeiro a gente vai precisar determinar a amplitude do movimento. Tá? Se eu tenho aqui 40 centímetros entre o ponto B e o ponto A, a amplitude oscila entre essa metade para a esquerda e essa metade para a direita. Então, se essa distância é 40, minha amplitude só pode ser 20 centímetros. Tá? Então, a gente pode fazer esse cálculo, né, demonstrando que a amplitude é igual a 20 centímetros, porque é metade da distância entre o ponto A e ponto B. Tá? E o período de oscilação? Tá? A gente tem aqui que ela gasta 63 segundos para ir do ponto B ao ponto A. Então vamos imaginar que eu peguei esse sistema e estiquei até aqui. Quando eu soltar, ele vai vir até o B e voltar para o A. Então esse período aqui já está correto. É o meu período de
0,63 segundos. Tá? Então não tem muita conta aqui para ser feito. Bom, o item C, eu quero saber qual que é a força elástica que envolve esse problema aqui. A gente vai ter que lembrar lá da parte da dinâmica que a força elástica é igual a o K vezes o X, tá? Que é a constante da mola, que é 10, vezes a posição. Tá? No caso, a minha posição aqui, ele está me dando que é de 10 centímetros. Tá? Como a constante elástica foi dada em metro, eu preciso passar esse valor para metro. Então, vou dividir por 100, vou ficar com 0,1. Né? Agora, a força elástica é a multiplicação entre esses dois elementos. Então, vai ser 10 vezes 1, o que me dá uma força de 1 newton. Tá bom? Agora, a gente quer saber a aceleração no instante que ela passa pela posição x igual menos 20. Então, só para a gente entender aqui no desenho, pessoal, tá? Essa aqui é a posição 0, a posição de repouso. Então, ele vai para a posição mais 20 e para a posição menos 20, certo? Então, quando eu falo posição x igual menos 20, ele está passando aqui pelo ponto de B. Para fazer esse cálculo, nós vamos precisar usar aqui essa equação, né? Kx sobre m. Tá? Então, eu vou ter que usar a constante, né? A é igual a Kx, então é 10 vezes menos 0,20, né? Aqui na equação a gente tem um negativo, né? Que a gente colocou ali. Tudo isso dividido pela massa do objeto, que é 0,4. Gente, aqui eu usei 0,20 porque essa distância está em centímetro, obviamente eu tenho que usar em metro. Então, menos 10 multiplicado por menos 0,2 dividido por 4 dá uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Ok? Temos aqui ainda mais um exemplo, tá? Que é um objeto de meio quilo, oscilando também em MHS, em torno dessa posição 0, né? Entre menos 20 e 20. Tá? Então, menos 20 está aqui, 20 está para cá, portanto, nossa amplitude é de 20 centímetros. Desprezando qualquer força, sabendo que a constante vale 200, a gente precisa determinar a energia mecânica do sistema. O que é energia mecânica? Lá do estudo de energia. Energia mecânica são todas as energias presentes nesse movimento. Energia cinética, mais energia potencial elástica, mais energia potencial gravitacional. Tá? Vamos observar o seguinte. Tá? A energia mecânica ela pode ser calculada no momento da maior amplitude. Por quê? Quando eu estico essa bola até esse pedaço aqui, eu simplesmente vou ter as energias, vou ter apenas a energia potencial. Por quê? Quando esse objeto está esticado até aqui, ele não está em movimento. Ele está, digamos assim, preso na minha mão. Agora, o que é energia potencial elástica? Energia potencial elástica é o Kx ao quadrado dividido por 2. Onde esse x é a posição onde eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando aqui na amplitude máxima. Então, 20 centímetros dividido por 100 dá 0,2, certo? Então, esse cálculo fica a constante, que é 200, vezes a minha amplitude ao quadrado, que é 0,2, todo mundo dividido aí por 2. Então, 0,2 ao quadrado, 0,04, vezes 200, dá 8. Dividido por 2, nos dá uma energia de 4 Joule. Então, vejam só, a energia total nesse sistema vai ser de 4 joules. Então, em todo momento, ele vai ter esse total de energia. O que pode acontecer? Quando ele sai da amplitude máxima, que seria esse ponto e esse outro, ele está transformando energia potencial elástica em energia cinética. Aí aqui, ó, eu quero saber
qual que é a velocidade do objeto ao passar pela posição O. Na posição O, seria a posição de repouso da mola. Essa mola ela não está esticada, ela não está comprimida, ela está relaxada. Então, nessa posição O aqui, eu tenho apenas energia cinética, né? Minha energia mecânica é igual à própria energia cinética. Tá? Isso é conservação de energia aplicada. Aqui nós temos o quê? Que a energia cinética é mv² sobre 2. Só que, pessoal, olha que legal. Como nesse ponto, tá? Isso dá para ver de forma bem interessante nos simuladores, tá? Se a gente marcar as opções de energia, tá? Como aqui eu só tenho energia cinética e o meu sistema não perde nenhuma energia, eu posso dizer que nessa posição O, ele continua tendo os 4 joules. Tá? Então agora, substituindo aqui a massa, a gente pode muito bem descobrir quanto vale essa velocidade. Então, 4 é igual a meio v² sobre 2. Então, 4 é igual a 0,25v². Tá? Estou fazendo meio que de cabeça. Então, 4 dividido por 0,25, eu fico com v² é igual a 16. Tá? Então, v é igual a mais ou menos 4 metros por segundo. Por que mais ou menos? Porque essa mola ela pode ter velocidade negativa quando ela vai para um sentido e ter velocidade positiva quando ela vem para outro sentido. E, finalmente, a gente quer saber a velocidade do objeto ao passar pela posição x igual a 10 centímetros. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Para fazer esse cálculo, a gente tem que observar que aos 10 centímetros nós temos energia mecânica sendo energia potencial elástica mais energia cinética. Por quê? Aos 10 centímetros eu estou me aproximando aqui da amplitude, eu estou perdendo velocidade. Tá? Para fazer isso, a gente vai ter que igualar aqui, né, a 4, porque a gente sabe que a energia, a soma dessas energias em qualquer momento tem que dar 4. Minha energia potencial elástica é dada por K, que é a constante, vezes a deformação, né, que no caso vai valer 0,1 ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui sobre 2, afinal de contas eu passei a posição, mais a energia cinética, que vai ser mv² sobre 2. A massa nós temos, é meio quilo. Tá? Agora a gente vai precisar resolver todo mundo. Aqui é 4, 0,1 ao quadrado dá 0,01, vezes 200 dá 2, dividido por 2 dá 1. Aqui eu tenho 1, e do outro lado eu vou ter 0,25v elevado ao quadrado. Passa o 1 para esse lado, do outro lado fica com 0,25v ao quadrado. Então, 4 menos 1 é 3. 3 dividido por 0,25 dá 12, né? Então, 12 é igual a v². Então, v é igual a raiz de 12. Raiz de 12 dá aproximadamente 3,46 metros por segundo. Então, a gente precisou usar a conservação de energia para conseguir pensar, né? Só em 2 locais a gente vai ter apenas um tipo de energia, que é ou nas amplitudes, que eu só tenho energia potencial, ou aqui no ponto de origem, que a energia é totalmente cinética. Caso contrário, a gente vai ter que partir dessa interpretação, que a energia cinética é dada pela energia potencial elástica mais a energia cinética. Ok, pessoal?